Neste início de dia, quando os primeiros raios de sol tocam suavemente a terra, temos diante de nós mais uma oportunidade divina de recomeçar. Cada manhã é um presente sagrado, um convite do céu para renovar a fé, abrir os olhos espirituais e reconhecer que, acima de todas as batalhas, há um Deus que nos guarda com amor incansável. Hoje, somos chamados a olhar para o alto, assim como o salmista declarou no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o lembrete poderoso de que, em todos os momentos, o nosso auxílio não vem das circunstâncias, mas do Criador eterno. Permita que esta oração entre em seu coração como uma brisa suave da manhã. Inspire-se, fortaleça-se e permaneça conosco até o final desta reflexão, porque até o último segundo, Deus pode tocar sua vida de forma profunda. Vamos orar. Senhor, neste novo amanhecer, erguemos os nossos olhos aos céus e proclamamos: o nosso socorro vem de Ti, ó Deus Altíssimo. Como o salmista no Salmo 121, reconhecemos que Tu és aquele que fez os céus e a terra, e não há outro além de Ti. Pedimos que guardes os nossos passos nesta manhã, que nos livres do mal visível e do invisível, que nos escondas sob Tuas asas, como diz o Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que toda seta lançada contra nós seja desfeita, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Mesmo quando não merecemos, Tu nos sustentas com fidelidade. Te louvamos porque estamos vivos, respirando com um novo dia diante de nós. Quantas pessoas não abriram os olhos hoje, mas nós estamos aqui, com uma nova chance de viver segundo a Tua vontade. Obrigado pelo pão de cada dia, pela família, pelo teto sobre nossas cabeças, pelas vestes e pelo Teu amor imutável. Derrama sobre nós o Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Que a Tua presença invada o nosso lar, nossa mente e nosso coração. Que a Tua luz brilhe em cada canto escuro da nossa alma, expulsando toda angústia, ansiedade, tristeza e medo. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Que essa luz ilumine o nosso dia e nos conduza pelo caminho da retidão. Transforma, Senhor, os nossos pensamentos. Que neste dia sejamos guiados pela mente de Cristo, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que a nossa boca proclame palavras de bênção e não de murmuração. Que nossos olhos vejam o bem, mesmo em meio às lutas. Que nossos ouvidos se inclinem para ouvir Tua voz, mesmo no silêncio. Pedimos por discernimento, Pai. Que neste dia possamos fazer escolhas segundo o Teu coração. Que a sabedoria do alto, descrita em Tiago capítulo 3, versículo 17, pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia, seja derramada sobre nós. Livra-nos dos caminhos de engano, de alianças perigosas e decisões precipitadas. Ensina-nos a esperar em Ti, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Protege, Senhor, os nossos filhos. Cobre-os com o Teu sangue e envia Teus anjos para que acampem ao redor deles, como está escrito no Salmo 34, versículo 7. Que eles sejam guardados na escola, na rua, nas amizades e em todo o seu caminhar. Que tenham sede da Tua palavra desde cedo e que cresçam em estatura, graça e sabedoria, como o Teu Filho cresceu, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52. Dá-nos sabedoria como pais e mães para orientá-los no Teu caminho. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Que cada tarefa realizada hoje seja feita com excelência e para a Tua glória. Abençoa aqueles que têm um emprego, que sejam luz no ambiente de trabalho. E aos que estão desempregados, abre portas, Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que as entrevistas surjam, os contatos certos apareçam, e que cada currículo enviado esteja sob tua unção. Senhor, clamamos por saúde. Que o teu bálsamo de cura seja derramado sobre os enfermos nesta manhã. Que toda dor, todo diagnóstico negativo, todo mal oculto, seja tocado pela tua mão poderosa. Como diz Isaías capítulo 53, versículo 5. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o teu Espírito sopre vida sobre os pulmões cansados, sobre os corações enfraquecidos e sobre cada célula do corpo que precisa de restauração. Estende sobre nós teu manto de proteção, Senhor. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, conforme Isaías capítulo 54, versículo 17. Que o mal nos olhe de longe e se desfaça ao som do teu nome. Que as emboscadas do inimigo se tornem bênçãos em nossas mãos. Que todo plano contrário seja desfeito e toda maldição seja quebrada em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que sejamos instrumentos de intercessão neste dia. Que, onde houver dor, possamos levar consolo. Onde houver dúvida, levemos fé. Onde houver cansaço, levemos esperança. Que o teu Espírito nos desperte para clamar não só por nós, mas por aqueles que não sabem orar, por aqueles que estão em sofrimento, por aqueles que precisam de um toque teu e ainda não te conhecem. Renova em nós a alegria da salvação. Que o nosso coração não se canse de esperar pelas tuas promessas, pois sabemos que o Senhor não falha. Que mesmo que a figueira não floresça, como diz Abacuque capítulo 3, versículo 17, ainda assim nos alegremos em ti. Que a nossa fé não seja abalada pelos ventos, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Dá-nos humildade, Senhor, para reconhecer que nada somos sem ti. Que a soberba não habite em nosso coração, mas que sejamos como o publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, conforme Lucas capítulo 18, versículo 13. Que reconheçamos nossa total dependência de ti em cada área da nossa vida. Santifica os nossos pensamentos, ó Deus. Que sejamos puros diante de ti, fugindo da aparência do mal. Que o nosso coração seja teu altar, onde habita a tua glória. Que os nossos desejos estejam alinhados com os teus, e que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Não queremos ser apenas religiosos, queremos ser transformados. Ensina-nos a viver em unidade. Que dentro dos nossos lares haja paz, que entre irmãos haja perdão, que dentro das igrejas haja comunhão verdadeira, como diz o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um. Aumenta em nós o amor, Senhor, um amor que tudo crê, tudo espera e tudo suporta, como Paulo descreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Que o nosso coração não se feche para o próximo. Que o perdão seja sempre mais forte que o ressentimento. Que a empatia seja maior que o orgulho. E que o nosso maior desejo seja amar como Cristo nos amou. Derrama sobre nós hoje a tua paz, que excede todo o entendimento. Que essa paz acalme as tempestades da nossa alma, serenando pensamentos acelerados e inquietações. Que a nossa mente descanse em ti, como está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E mesmo quando tudo parecer escuro, Senhor, que saibamos que o teu sol nunca deixa de brilhar. Que a nossa esperança esteja ancorada na tua fidelidade, que aprendamos a confiar, mesmo quando não entendemos. Porque sabemos que tu és o nosso pastor, e nada nos faltará, conforme o Salmo 23, versículo 1. Caminhamos contigo com fé renovada, colocamos diante de ti os nossos sonhos e projetos, que cada plano seja colocado sob tua vontade, pois como diz Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não queremos andar segundo a nossa lógica, mas segundo a tua direção. Se for necessário desistir de algo que não vem de ti, dá-nos coragem. E se for tempo de avançar,
fortalece os nossos passos. Pedimos também sabedoria financeira, Senhor, que saibamos administrar o que o Senhor nos dá com responsabilidade e gratidão. Livra-nos da ganância, da impulsividade e da escravidão das dívidas. Dá-nos contentamento, como Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Ensina-nos a viver com propósito e generosidade, ofertando com alegria. Oramos, Senhor, pelos relacionamentos que temos em nossas vidas. Que os vínculos sejam saudáveis, que haja verdade, respeito e crescimento mútuo. Livra-nos das amizades tóxicas, das palavras ferinas e das alianças desequilibradas. Que andemos com os sábios, como nos ensina Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Apresentamos a Ti os nossos líderes espirituais, pastores e ministros, que sejam guardados de todo o laço do inimigo. Que sejam homens e mulheres firmados na Tua palavra, revestidos de autoridade, mas também cheios de compaixão. Que preguem com verdade, sem medo ou vaidade. E que a Igreja de Cristo cresça em maturidade e amor, sendo sal e luz no mundo. Clamamos por justiça, ó Senhor. Em meio a um mundo marcado por desigualdades e injustiças, que sejamos agentes de paz e equidade. Que, como diz Miqueias, capítulo 6, versículo 8, andemos humildemente com o Senhor, praticando a justiça e amando a misericórdia. Que não nos calemos diante do mal, mas também não sejamos dominados pela revolta. Antes, que haja sabedoria e firmeza em nossas ações. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Que o Senhor levante homens e mulheres justos, comprometidos com a verdade e com o bem do povo. Que não governem com mãos impuras nem com corações corrompidos. Que haja temor do Senhor nas decisões políticas e que a Tua vontade prevaleça sobre toda intenção humana. Como diz Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Oramos por aqueles que hoje estão presos, privados de liberdade, mas que ainda são alvo do Teu amor, que encontrem redenção e transformação. Que a Tua palavra alcance os que estão nas celas, nos centros de reabilitação, nos abrigos e nos becos. Que ninguém esteja tão longe que não possa ser tocado pelo Teu Espírito, como o ladrão na cruz, que clamou e recebeu Tua promessa de salvação. Senhor, dá-nos corações ensináveis, que saibamos reconhecer nossos erros e voltar atrás quando necessário. Que a Tua correção seja recebida com humildade e não com resistência. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Que a disciplina divina nos molde e nos prepare para viver a plenitude da Tua vontade. Pedimos um espírito de perseverança, que não desistamos diante das dificuldades, que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Que o nosso olhar esteja fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando as forças faltarem, que o Senhor nos renove. Quando tudo parecer impossível, que o Teu poder se manifeste. Oramos pelos missionários, Senhor, que estão nos campos distantes, muitas vezes em regiões hostis, levando o Teu Evangelho com coragem. Sustenta-os, protege-os e supre todas as suas necessidades. Que os frutos do trabalho deles sejam visíveis e duradouros. Que o céu se mova em resposta às sementes plantadas com lágrimas e fé, como diz o Salmo 126, versículo 6. Senhor, ensina-nos a servir. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Que sejamos servos fiéis, ainda que ninguém nos veja. Que lavemos os pés uns dos outros, assim como Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 13. Que o nosso coração esteja mais inclinado ao altar do que ao palco, e mais disposto a obedecer do que a ser exaltado. Clamamos pelos jovens, Senhor, que em meio a tanta confusão, modismos e mentiras, eles encontrem em Ti a verdade que liberta.
que sejam ousados em viver uma fé genuína, que os livres das armadilhas das redes sociais, das comparações destrutivas e da ansiedade que paralisa, que sejam cheios do teu espírito e caminhem em pureza e propósito. Apresentamos a ti os idosos, que sejam honrados, cuidados e lembrados, que nunca falte carinho, sustento e dignidade, que seus últimos anos sejam repletos de paz, sabedoria e presença divina. Como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Que a experiência deles continue sendo fonte de aprendizado para as próximas gerações. Oramos pelos que estão enlutados, Senhor. Pelos que acordaram com o coração apertado pela ausência de alguém querido. Que sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, o Consolador prometido. Que cada lágrima seja acolhida, cada lembrança acolhida, e que a esperança da vida eterna brilhe como farol em meio à dor. Como diz João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dá-nos autoridade espiritual, Senhor. Não queremos andar de qualquer forma. Queremos viver revestidos da armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, que sejamos guerreiros de oração, sensíveis à Tua voz e ousados na fé. Que o nosso caminhar seja firme, que a nossa mente esteja protegida e que a Tua palavra seja a espada que empunhamos contra o mal. Senhor, pedimos que este dia não passe sem que Te vejamos agir. Que possamos testemunhar milagres simples ou grandiosos, que reconheçamos a Tua mão nos detalhes, que cada momento seja vivido com gratidão, cada desafio com fé e cada vitória com humildade. Que o nosso coração se alegre em Ti e que possamos dizer com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor, como disse o profeta em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Senhor, também queremos entregar-te as decisões que teremos que tomar ao longo deste dia. Sabemos que muitas vezes somos confrontados com escolhas que parecem pequenas, mas que carregam grandes consequências. Uma palavra dita fora de tempo, uma atitude impensada, ou mesmo um silêncio quando deveríamos falar. Tudo isso pode redirecionar o curso da nossa jornada. Por isso, não queremos agir por impulso, nem baseados apenas na lógica humana. Clamamos, Pai, pela Tua direção em cada decisão. Que os nossos passos estejam firmados na Tua vontade e que a Tua voz seja mais alta do que qualquer distração ao nosso redor. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que cada sim e cada não que dissermos hoje sejam como sementes plantadas no solo da obediência. Alinha os nossos desejos aos teus propósitos e conduz-nos com tua mão soberana. Pedimos por libertação, ó Deus. Há tantas prisões invisíveis que tentam nos manter cativos: medo, culpa, amargura, vícios silenciosos, pensamentos que repetem mentiras sobre quem somos. Muitas dessas correntes não podem ser vistas com os olhos, mas pesam sobre a alma e nos impedem de caminhar em liberdade. Hoje, em nome de Jesus, declaramos libertação sobre cada área da nossa vida que ainda está acorrentada. Assim como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos viver essa liberdade plena, para adorar com o coração leve, para servir com alegria, para amar sem reservas e para cumprir com ousadia o propósito para o qual fomos chamados. Rasga os véus que nos cegam, quebra as algemas que nos paralisam e sopra a vida onde havia estagnação. Que sejamos livres não apenas no corpo, mas no espírito e na mente. Oramos pelas causas impossíveis, Senhor. Sabemos que há batalhas que não conseguimos vencer com nossas forças humanas, situações que já esgotaram todos os recursos naturais, diagnósticos que parecem definitivos, relacionamentos que chegaram ao limite da ruptura, portas que se fecharam e que nenhum esforço nosso conseguiu reabrir.
Mas é justamente nesses momentos que a tua glória se manifesta com mais intensidade. Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz do nada surgir vida. Como diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não há impossíveis para ti, Senhor. Por isso, colocamos nas tuas mãos os nossos impossíveis, certos de que nada escapa ao teu poder. Cremos em reviravoltas celestiais, em milagres inesperados e em soluções que só o céu pode prover. Colocamos diante de ti os nossos dons e talentos. Pai, reconhecemos que tudo o que temos vem de ti. Os dons que carregamos, as habilidades que desenvolvemos, até mesmo as oportunidades que se apresentam, nada é fruto apenas do nosso esforço, mas da tua graça que nos capacita. Perdoa-nos por vezes em que enterramos o talento por medo do julgamento, por falta de motivação ou por insegurança. Não queremos ser servos negligentes, mas fiéis administradores do que nos confiaste. Que o teu Espírito nos desperte e nos direcione a usar tudo aquilo que já colocaste em nossas mãos para a edificação do teu reino. Que sejamos produtivos espiritualmente, multiplicando os recursos celestiais com sabedoria, fé e coragem. Que cada dom adormecido seja despertado hoje, em nome de Jesus, para que vidas sejam alcançadas através de nós. Oramos pela criatividade e pela inspiração que vem do alto. Senhor, sabemos que Tu és o Criador de todas as coisas e que em Ti habita a fonte inesgotável de sabedoria, beleza e inovação. Por isso, clamamos para que o Teu Espírito nos inspire em tudo o que fizermos neste dia. Seja no trabalho, na escrita, na música, no ensino, no cuidado com o lar, nas conversas, que a Tua luz brilhe por meio da nossa criatividade. Assim como capacitaste Bezalel em Êxodo capítulo 31, com habilidade e entendimento para criar obras artísticas com excelência, capacita-nos também para sermos instrumentos de expressão divina no mundo. Que as nossas ideias não apenas impressionem, mas curem, edifiquem, tragam esperança e glorifiquem o Teu nome. Que o que criarmos hoje seja reflexo da Tua presença em nós. Pedimos por paz nos momentos de silêncio e espera. Senhor, sabemos que há estações em que o céu parece em silêncio, em que as respostas não chegam e os dias parecem se repetir em monotonia. Nesses momentos, é fácil desanimar, é fácil pensar que fomos esquecidos. Mas hoje te pedimos, ensina-nos a permanecer. Dá-nos paz que excede o entendimento, aquela paz que não depende de circunstâncias, mas que vem da certeza de que Tu estás no controle. Que sejamos como Ana, que mesmo em sua dor não desistiu de clamar e foi recompensada com a Tua visitação. Que cada dia de espera se transforme em um altar de adoração. Que o nosso coração permaneça fiel mesmo quando o tempo parece nos testar, porque o Teu tempo é perfeito e os Teus caminhos são mais altos que os nossos. Senhor, consagramos este dia ao Teu nome. Desde o momento em que abrimos os olhos até a hora de deitar, que cada instante seja vivido com propósito, com reverência e com alegria em Ti. Que cada palavra que sair da nossa boca esteja temperada com graça. Que nossos passos sigam por caminhos de justiça. E que os nossos olhos permaneçam firmes em Jesus. Que o Teu reino venha sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossos relacionamentos e sobre toda esta geração. Que sejamos luz onde há trevas, esperança onde há dor e amor onde há frieza. Como Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua glória. E ao final deste dia, que possamos descansar com a alma tranquila, sabendo que caminhamos em Tua presença, guardados pela Tua fidelidade. Senhor, consagramos este dia ao Teu nome. Que cada respiração, cada palavra, cada passo, sejam para Te glorificar. Que o Teu reino venha sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade e sobre esta geração.
Que o nosso viver seja uma carta aberta, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que a nossa vida fale mais alto que nossas palavras. E que ao final deste dia, possamos deitar em paz, certos de que caminhamos contigo. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.